Hoje eu completo 23 anos de idade e eu gostaria de deixar aqui registrado alguns conselhos que eu daria para quem é mais novo e que com certeza acredito que deve agregar na vida ali de quem está buscando se melhorar, quem está buscando ser uma pessoa melhor a cada dia, beleza? Eu sou Garcia, eu acabo de completar 23 anos de idade e trabalho na parte de audiovisual, sou filmmaker, que é uma produtora audiovisual. E claro, o que eu deixar aqui não são regras que você deve seguir à risca, mas sim conselhos que eu acredito que seja importante na vida do homem, na vida das pessoas que realmente querem se fortalecer. Beleza? Primeiro, erre o máximo que você puder enquanto você é jovem e, se possível, né, espero eu, que você aprenda com os erros dos outros antes de errar. Quando você é jovem, você tem muita margem para erro. Você pode errar em coisas que você não tem conhecimento, que você está aprendendo sobre o mundo, e aquilo não vai ser tão. Aquilo logo logo você vai passar, aquilo logo logo você vai levar aquilo como um aprendizado, e quanto mais antes você errar, quanto mais cedo você cometer erros, não erros, gente, pelo amor de Deus, não confundam erros que você não pode cometer de maneira alguma, como, sei lá, roubar, como você cometer alguma coisa que seja fora da lei, nada disso. Eu quero dizer erros de relações. Às vezes você fala alguma coisa que você achou que ia ser legal, mas não é, ou né, cometeu algum erro financeiro e que às vezes te deixou meio bambo das pernas. É disso que eu tô falando, de coisas que que quando você erra, você leva muito mais a sério o seu erro. Agora, quando você olha dos outros, dependendo do que for, você nem dá muita bola. Você fala assim, não vou, não vou dar muita bola para isso e tal. E aí, quando você menos espera, você comete o erro. Então, quando você erra, aquilo dói muito mais em você. Por isso que eu falo, se você vê alguém errando, aprenda com aquela outra pessoa, para que você não tenha que passar pela dor do outro, passar pela dor ali de uma coisa que já estava claro que você ia errar. E você realmente seguiu e quis cometer de ingenuidade ou às vezes de negligência. Segundo conselho que eu tenho é: Deus está mais perto do que você imagina. Quando Jesus morreu por nós na cruz, ele rasgou o véu e deixou o acesso a ele livre. Ou seja, você não precisa de intermediadores, você não precisa de ninguém entre você e Deus. É você direto com ele. Ou seja, quando você estiver abalado, quando você estiver desanimado, quando você estiver triste, desmotivado, ou passando por alguma dificuldade, você pode e deve recorrer direto a ele, conversar direto com ele. E realmente isso mudou minha vida. E toda vez que eu acesso realmente a Deus, eu consigo ter um momento de melhor na minha vida, ter um momento de um pensamento mais calmo, uma melhoria de vida que, sem sombra de dúvidas, me conforta demais. E acredito que se você acessar um pouco que Deus tem para você, você já vai mudar a sua vida completamente. Então não tem intermediador. Você pode conversar diretamente com Ele, confessar as suas angústias, os seus medos, que Ele vai tratar de uma maneira muito tranquila, uma maneira que às vezes você não imaginava, beleza? E tem processos que realmente são difíceis, tem processos que às vezes realmente a gente está ali porque a gente tem que estar ali para passar aquilo, e Deus, a gente deixa a gente naquela situação porque a gente tem alguma coisa para aprender ali, e nada é desaproveitado, nada é jogado fora. Tudo é aproveitado e tudo você deve levar como aprendizado. Terceira, construa relações de uma vida. Sempre quando você for fazer alguma amizade, pense em levar ela pro resto da vida. Pense que pessoas, elas precisam de pessoas. Quando você está desanimado, está desalinhado com o seu propósito, se você tiver boas amizades, eles vão te colocar de volta no eixo. Eles vão te colocar, vão te ajudar, vão te motivar. E a palavra fala que, assim como ferro afia o ferro, o amigo afia o outro. Ou seja, as pessoas, os amigos, eles estão ali para te ajudar, para te fortalecer. Claro, né? Você tem que filtrar bem os amigos. Igual minha mãe dizia, são poucos amigos que a gente pode contar nos dedos, mas quando você tem boas amizades, você tem que levar pro resto da vida, você deve levar ela pro resto da vida, porque as amizades e o network, ele nunca é desaproveitado, nunca nunca a gente pode negligenciar isso.
A relação com as pessoas é muito importante na nossa vida. Quarto, o processo ele é muito mais importante do que o final da jornada. Eu já ouvi falar muito disso e aprendi isso na prática quando eu decidi sair da minha cidade, sair da minha zona de conforto para vir para uma outra cidade, não muito longe, mas que já me tiraria da zona de conforto totalmente. E eu aprendi que o processo ele vem para nos fortalecer, nos ajudar a melhorar pontos que a gente tem travado, pontos que a gente precisa melhorar. E Deus quer tratar aquilo de uma maneira muito incisiva. Ele quer tratar aquilo tratar aquilo fora da nossa zona de conforto. Não é quando você vai estar na sua zona de conforto que você vai ser melhorado, vai ser na forja, vai ser no ferro ali afiando e uma temperatura altíssima que você vai ser melhorado, que você vai ser realmente lapidado para que você melhore pontos que você deveria melhorar, que você precisa melhorar. E o processo ele tem que ser aproveitado, ele é gostoso, deve ser uma maneira prazerosa e você não fica ansiando só pelo final, não ansie só pelo final, ansie pelo processo, ansie por uma nova fase, um novo processo que você vai se melhorar, que você vai estar e isso é maravilhoso, porque o processo é a nossa vivência, né? É o nosso espaço ali onde a gente tem entre o começo, entre o meio e o fim ali. Quando a gente chega na chegada, é muito bom, é muito gostoso, mas a partir dali a gente já traçou outro objetivo, ou seja, já é processo de novo. Então, o processo, ele é muito importante, ele é muito mais importante do que o final. Dê valor ao seu processo. Quinto, a família, ela é a prioridade, ela deve ser a prioridade número 1 do homem. Isso eu falo especificamente para os homens, claro, as mulheres também, mas os homens, eles precisam entender que a família é a prioridade número 1 do homem. Quando você casa, quando você tem a sua família, você deixa, a palavra fala que você deixa pai e mãe para se unirem um só com a tua mulher. Ou seja, não que você negligencie ou não vai mais honrar o seu pai e a sua mãe, mas que a sua prioridade número 1 vai ser a sua esposa, a sua família, os seus filhos. E isso deve ser muito bem colocado na vida do homem. Porque quando ele tem como prioridade a família, ele leva muito mais a sério as coisas e as coisas ficam muito mais claras. O propósito do homem fica muito mais claro, muito mais direcionado. E isso para o homem é excelente, porque o homem que está vagando pelo mundo, não sabe o seu propósito, não sabe o que ele tem que fazer, realmente, de fato, é uma vida um pouco triste, porque eu já passei por isso. E quando eu casei, quando eu realmente descobri o meu propósito que eu tenho na minha vida, eu realmente levei a vida de uma maneira muito mais leve. Estou levando, né? Porque eu estou exatamente como o passo anterior. Eu estou no processo. Eu não cheguei no final ainda. Eu estou no processo, passando por várias mudanças, por vários processos. E quando eu entendi isso, isso mudou o jogo. Isso mudou a maneira como eu vejo as coisas. Então, dê prioridade para sua família e, de fato, leve isso muito a sério. Sexto conselho que eu dou, que eu acho que é mais direcionado para os homens, né? Fuja da roda de amigos que falem sobre mulheres. Fuja dessas rodas. Por quê? Toda vez que você está conversando com uma roda de amigos, uma roda de trabalho, e você está ali ouvindo as conversas, e eles falam assim, nossa, olha que mulher bonita, olha que mulher gostosa, coisas nesse sentido, coisas que não são legais assim de estar falando, você deve se afastar. Por quê? Porque existem dois tipos de roda de homens. Existe esse tipo de roda e existe o outro tipo de roda de homens que falem sobre outras coisas, que não tem nada a ver sobre bebidas, mulheres, apostas, nada disso. Tem a ver com melhoramento, tem a ver com a melhoria de si mesmo, a melhoria das suas relações, de você mesmo, até de maneira espiritual. Encontre esse grupo e se fortaleça junto com ele. Porque quando você tem um grupo que seja de pessoas que querem se melhorar, né? E também para as mulheres independentes, mas que sejam pessoas que queiram se melhorar, queiram se ajudar, que igual no passo dos amigos, quando você cai, você recorre a eles e pede ajuda, conselhos. Isso vai fortalecer muito você, isso vai te ajudar muito. E quando você tem esse grupo que realmente quer te ajudar a melhorar, você vai ser muito mais feliz na sua jornada, no seu caminho, beleza? E essa outra roda, ela não quer melhorar, ela não quer melhoria, ela quer só
aproveitar a vida adoidado e não fortalecer em nada na sua vida, na sua carreira, beleza? Claro, existem momentos de brincar, existem momentos de se divertir e não quero jamais que você negligencie isso. Mas faça com sabedoria, brinque com sabedoria, faça brincadeiras com sabedoria e que brincadeiras que vão agregar, que vão ser divertidas e que não vai diminuir o outro e que não vai tirar ninguém, digamos assim, entendeu? Então, realmente, de fato, existem grupos diferentes e eu aconselho você estar desse lado do grupo, beleza? Sétimo, o homem, ele precisa de um mentor para te guiar. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente é novo, a gente tem coisas para decidir, momentos que a gente não está preparado para tomar certas decisões. E quando você tem alguém, que você aqui, o mentor te olha de cima, vê tudo em volta, você explica cada detalhe e ele aponta uma direção para você, você consegue de fato ter coisas que você não vai precisar passar, porque é só dessa direção, às vezes uma coisa pequena que você não estava enxergando, ele te dá uma direção, você consegue ter uma vida muito mais clara, uma tomada de decisão muito mais assertiva sobre aquela decisão que você ia tomar. Isso eu não falo só da área financeira, da área de business, mas para a vida. Tenha um mentor de vida, sabe? Uma pessoa que você pode conversar, pode confiar, né? E que ela vai te dar direcionamentos assertivos, né? Sobre coisas, se possível, né? Dependendo do seu nível aí de network, de amizades, ter dois mentores, às vezes, diferentes, em áreas diferentes, é importante. Pessoas que você realmente pode confiar, que vão te levar a sério e que vão te tratar como uma pessoa que realmente está buscando melhoria e realmente vai querer te ajudar. E não pegue qualquer mentor assim que, sou mentor e tal. Não, pegue realmente uma pessoa que às vezes você admira, entendeu? Você realmente olha para aquela pessoa, conhece aquela pessoa, sabe que ela tem um coração bom e puro e que você sabe que as decisões dela são decisões boas. Então, realmente, escolha um bom mentor para te guiar. Oitavo conselho que eu dou para você é: trate livros como se fosse a sua rede social. O que eu quero dizer com isso? Demorou prestar atenção? Toda vez que você vai em algum lugar e às vezes você tem que esperar uma fila de banco ou esperar um atendimento, a primeira coisa que você faz é puxar o celular do bolso e abrir o Instagram, ou abrir o Facebook, ou abrir alguma outra rede social, Twitter, sei lá. Trate os livros como a sua rede social. Pegue, você sentou num lugar e você vai esperar 10 minutos, 20 minutos, pegue o seu celular e abra um livro. Por quê? Porque eu não vou nem falar os vários benefícios e os milhões de motivos que você deve ler e você deve levar a leitura a sério na sua vida como algo cotidiano e rotineiro, certo? Como algo que você deve, assim como você toma café da manhã, você deve ler um livro, entendeu? Então, essa é uma prioridade muito grande que eu levo muito a sério e aconselho vocês, o quanto antes vocês enxergarem isso. Porque o livro, ele é uma mentoria, digamos assim, uma conversa direta com o autor. Às vezes você tem acesso a pessoas muito boas através do livro dele. Então, leve muito isso a sério. Sempre quando você chegar, se você tiver um Kindle, muito legal, não tenho, mas eu tenho um aplicativo que é o Esquilo. Se você tem um Vivo, se você assina alguma internet, que provavelmente dá algum benefício, ou a Vivo mesmo, ou alguma outra operadora, dá uma olhada nos benefícios que ela tem. Normalmente ela vai ter os aplicativos, né, que ela te libera. E o Skill é um deles. E esse vídeo não tá sendo propaganda nem nada, tá? É uma coisa que eu uso, eu acho legal. E aí te dão benefícios. Normalmente eles soltam um livro por semana, um e-book por semana, né? Ou algum audiolivro. Eu viajo muito, né? Indo para outras cidades atender. E entre uma e outra eu coloco o audiolivro para me ler. Eu já li um livro de 18 horas. E com certeza vou ler outros. Li não, né? Eu vi. E isso é muito bom, você consegue pegar insights muito bons ali na viagem. Às vezes você mora em São Paulo, ou algum outro lugar que você pega trânsito, ou você viaja bastante. Isso é, com certeza, uma chave que eu levei muito a sério e realmente estou ouvindo não só passivamente, mas ativamente pensando sobre aquilo. Depois que você, às vezes, lê um audiobook e você sentir que não pegou muito bem
a ideia do livro, você pega um resumo do livro, ChatGPT, algum site, e tenta reler o resumo do livro, que aí você vai lembrar coisas que você realmente escutou no livro, no audiobook, né? E isso é muito bom. Então trate as redes sociais como se fosse um livro mesmo, de fato. Em vez de você pegar pra rolar o feed nas redes sociais, que não, vamos ser sinceros, não vai te agregar em nada, cara. Pega o livro, leia ali 10 minutinhos ali, numa fila de espera. Imagina o quanto que isso não vai agregar pra você, beleza? Nono, e aqui voltado para a área financeira, não brinque com o cartão de crédito, que uma hora ele pode quebrar você. Eu ainda estou lutando com isso. Os cartões de crédito são uma coisa que pode ser uma faca de dois gumes, ele pode tanto te ajudar quanto te atrapalhar. E eu venho cancelando cartões ao longo da minha vida, assim, quando eu comecei com cartão de crédito, eu tive até 6 cartões e eu vim diminuindo os cartões e quero continuar diminuindo para concentrar em um só. Porém, os cartões, use ele com estratégias. Não pense que ele é uma extensão da sua renda. Ele é uma coisa que você pode usar só se for um caso de emergência. Se possível, compre as coisas no débito e não no crédito. Eu estou tentando adotar isso também. É aquela coisa do processo, né? Mas, de fato, eu compro equipamentos no crédito para me ajudar a melhorar algum serviço. Eu consigo prestar um serviço com algum equipamento que pode me dar mais dinheiro. Então, eu uso o cartão de crédito com essa sabedoria. Só que às vezes a gente, de fato, usa para alguma outra coisa, para comprar alguma coisa que a gente não precisava. E isso que eu estou falando, não brinque com ele, porque uma hora você pode se dar mal, pode se endividar. Isso é muito chato. Claro que não tem nada no mundo que seja reversível, fora a morte, né? Mas, como diz a minha mãe, né? Pra tudo tem um jeito, né? A gente não dá jeito pra morte, mas pro resto a gente consegue dar jeito. Então, se você cair numa dívida, pense em sair dela primeiro, para depois você tomar uma outra decisão financeira. Mas, se você conseguir já ir pensando nisso e não gastar cartão de crédito à toa, é muito importante. Beleza? 10º conselho, e aqui é um conselho pessoal meu, tá? Que você deve usar com ele com muita sabedoria. Não deve tomar ele de qualquer jeito, né? Tomar essa decisão de qualquer jeito. E ela tem que ser muito bem direcionada, muito bem conversada, principalmente com Deus. E se o seu coração estiver em paz para tomar essa decisão, você deve tomar. Que é, case-se cedo e, principalmente, escolha a sua mulher com muita, muita, muita sabedoria. Por quê? Eu casei cedo, no ano passado, em 2024, com 22 anos. Então, eu senti que essa foi uma decisão importante que eu tomei, porque quando você vive a vida em dois, você vê problemas que você não imaginava que você teria quando solteiro. Né? Você não teria quando solteiro. Você só vê quando você está em duas pessoas. Então você consegue ter mais empatia pela pessoa, ter mais empatia pelas outras pessoas, ver problemas que antes você não enxergava como um problema e a outra pessoa te apresenta e fala assim, ó, não, isso aqui não é legal, isso aqui é um problema, isso aqui precisa ser tratado. E quando você tem uma outra pessoa que te ajuda a observar isso e você também ajuda ela a observar outros erros delas, você com certeza vai se melhorar junto com ela e isso vai ser bom para os dois. E por que eu falei com muita sabedoria? Porque assim como a mulher ela pode te levar ao topo, né? A mulher sábia, como na palavra fala que a mulher sábia edifica o lar, a mulher que não é sábia, ela faz o quê? Ela não edifica, ela puxa para baixo, ela te deixa lá no chão. Então, escolha muito com muita sabedoria sua esposa, sua mulher. E claro, a mulher também tem que tomar a mesma decisão, escolher o esposo com muita sabedoria. Né? Então, no geral, homens, escolha com muita sabedoria a sua esposa, a sua mulher, a sua parceira. Beleza? Esses são 10 conselhos que eu deixo aqui para as pessoas mais novas, que eu, né, apesar de ser muito novo e de estar começando aqui a vida, né, digamos assim, né, para as pessoas mais velhas, eu sou muito novo. As experiências que eu tive, que eu estou tendo, eu gostaria de agregar para quem está me ouvindo neste momento. Então, realmente, se você tem algum conselho, se você for mais velho, quiser deixar aqui nos comentários, fique à vontade, vamos conversar, vamos trocar uma ideia. E tenho certeza que o YouTube, as suas próximas relações que você tiver daqui para frente, seja com as pessoas fisicamente, seja online, seja na sua igreja, seja em qualquer lugar, você olhe como uma perspectiva de melhoria, de aprendizado, né? Presuma que sempre outra pessoa tem a agregar para você, e não que você sabe de tudo.
Então, sempre que você for conversar com outra pessoa, pense que ela tem alguma coisa para te agregar, que ela tem alguma coisa para te ensinar. E quando você tem esse posicionamento de humildade, você com certeza vai crescer muito mais rápido. E aquela frase que é boba, que é crescer 1% ao dia, ela vai acontecer de uma maneira muito natural se você pensar nela. Só se você tiver, né, essa visão bem simples. Beleza? Mais uma vez, eu sou o Garcia. Obrigado por você ter assistido até aqui. E tenho certeza que se você usar o YouTube a seu favor, existem pessoas de extrema bondade aqui que quer passar de coração verdades e coisas boas para você estar aprendendo e se melhorando. Beleza? Um abraço, até mais.